A Polônia tem tomado medidas ousadas para enfrentar um cenário geopolítico cada vez mais instável. Diante do expansionismo russo e das incertezas internacionais, Varsóvia intensifica seus esforços para fortalecer a segurança nacional. Com uma política de defesa robusta, o país aposta na modernização e expansão do exército como resposta direta às ameaças atuais, articulando investimentos estratégicos, planejamento militar inovador e o compromisso de proteger suas fronteiras. Essa postura representa uma transformação profunda, que prepara a nação para os desafios de um ambiente global volátil. Esse movimento estratégico é conduzido pelo primeiro-ministro Donald Tusk, que propôs um ambicioso plano para transformar o exército, visando atingir 500 mil soldados aptos à guerra. Além disso, o governo polonês planeja criar uma reserva massiva por meio do treinamento militar obrigatório para todos os homens adultos, garantindo uma resposta rápida e eficaz em tempos de crise. No decorrer deste vídeo, exploraremos cada aspecto dessa transformação, demonstrando como a Polônia pretende se posicionar diante das ameaças de Putin e de um cenário internacional em constante mudança. Agora, vamos aprofundar as raízes dessa estratégia, começando pelo contexto histórico e geopolítico que motivou essa decisão. A trajetória atual de reestruturação da defesa polonesa não pode ser compreendida sem antes analisar o cenário que a motivou. O expansionismo russo, evidenciado pelas recentes operações e pela postura agressiva de Vladimir Putin, vem reconfigurando o equilíbrio de poder na Europa. Essa política expansionista gera um clima de insegurança nos países vizinhos, especialmente para a Polônia, que, com sua história marcada por invasões e dominação estrangeira, se vê na linha de frente de um possível conflito. A percepção de vulnerabilidade se intensifica diante das ameaças reais, forçando Varsóvia a repensar suas estratégias de defesa. O resgate de um passado conturbado, repleto de conflitos e desafios, atua como um poderoso catalisador para as medidas adotadas hoje. A memória das agressões passadas reforça a necessidade de evitar que os erros históricos se repitam, motivando os líderes a investirem em uma defesa mais preparada e moderna. Essa conexão entre o passado e o presente fortalece o senso de urgência e a determinação em proteger a soberania nacional, estabelecendo a base para a transformação que se seguirá nos próximos capítulos. Transitando para as iniciativas práticas, essa preocupação com o avanço russo levou o governo a lançar um plano ambicioso, reformular e ampliar significativamente suas forças armadas. A necessidade de uma resposta rápida e eficaz a uma ameaça externa motiva a Polônia a investir em treinamento, modernização e expansão do efetivo militar, conectando a história de insegurança com as ações estratégicas do presente. Diante do cenário de insegurança, a Polônia decidiu transformar radicalmente sua estrutura militar. O país está reformulando seu exército com o objetivo de atingir 500 mil soldados, expandindo tanto as tropas ativas quanto os reservistas. Esse aumento expressivo é uma resposta direta à necessidade de mobilizar uma força de defesa robusta e pronta para qualquer eventualidade. Essa transformação não apenas amplia a capacidade de resposta, mas também fortalece o sentimento de unidade nacional, demonstrando que cada cidadão pode contribuir para a segurança do país. Uma das medidas centrais desse novo paradigma é o treinamento militar obrigatório para todos os homens adultos. Essa iniciativa visa formar uma reserva capacitada e preparada para situações emergenciais, garantindo que a população esteja apta a se mobilizar rapidamente em caso de crise. Embora haja discussões sobre incluir mulheres nesse processo, a prioridade atual é estabelecer um contingente massivo de soldados que, mesmo fora das forças regulares, se tornem elementos estratégicos em uma possível mobilização. Essa abordagem inovadora reflete a determinação de transformar a sociedade em uma rede de defesa integrada. Ao conectar essa expansão com as necessidades históricas mencionadas anteriormente, percebe-se que a modernização do exército é parte de um movimento mais amplo para quebrar o ciclo de vulnerabilidade. O treinamento intensivo e a capacitação dos reservistas tornam a nação mais resiliente, garantindo que a preparação não se restrinja apenas às estruturas militares tradicionais, mas se estenda a toda a sociedade. Essa integração entre cidadãos e forças armadas reforça o compromisso da Polônia em proteger sua soberania a qualquer custo. Com o exército em expansão e a necessidade de treinamento intensivo bem estabelecida, o próximo passo é garantir que os equipamentos e a infraestrutura acompanhem essa transformação. A modernização do arsenal militar surge como um pilar fundamental na estratégia de defesa polonesa. Varsóvia está comprometida em investir de forma robusta, destinando uma parte significativa do PIB para a segurança nacional. Esse investimento, que já ultrapassa 4% do PIB e pode chegar a 5%, posiciona a Polônia entre os países com maior comprometimento financeiro dentro da OTAN, demonstrando a seriedade das medidas adotadas. Nesse contexto, a aquisição de equipamentos de última geração é essencial para garantir a eficácia das Forças Armadas. A compra de caças F-35,
Tanques M1 Abrams, veículos blindados e sistemas avançados de artilharia representam um salto tecnológico que eleva a capacidade de resposta do país. Cada equipamento adquirido não só moderniza o exército, mas também envia uma mensagem clara de dissuasão para possíveis adversários. Essa modernização tecnológica se integra perfeitamente à expansão do exército, complementando a formação de reservistas e fortalecendo o aparato de defesa como um todo. Além da aquisição de hardware, os investimentos abrangem também o fortalecimento dos sistemas de comunicação, inteligência e guerra eletrônica. Esses elementos são cruciais para uma operação militar eficiente, permitindo uma coordenação rápida e precisa em situações de conflito. Essa estratégia integrada de modernização assegura que todos os componentes da defesa nacional estejam interligados e prontos para atuar de forma sinérgica. Assim, a Polônia se posiciona de maneira decisiva para enfrentar os desafios de um cenário internacional em constante evolução, conectando diretamente o treinamento e a capacitação com a necessidade de um arsenal moderno e eficaz. A modernização e expansão do exército abrem espaço para discussões ainda mais estratégicas, como a inclusão de armas nucleares na política de defesa. Em meio a um ambiente global instável, a ideia de possuir um arsenal nuclear próprio surge como uma alternativa para reforçar a dissuasão contra possíveis agressões. O governo polonês avalia que, embora a implementação de tal medida seja um processo longo e complexo, sua eventual adoção poderia representar um diferencial estratégico vital. Essa discussão se insere no contexto de uma corrida armamentista, onde a segurança nacional exige inovações que ultrapassem os métodos tradicionais. No parlamento, essa proposta é debatida intensamente, refletindo a busca por tecnologias que complementem os equipamentos convencionais. Além do estudo sobre armas nucleares, o governo também considera o desenvolvimento de sistemas cibernéticos e de inteligência artificial aplicados à defesa. Essa diversificação tecnológica visa ampliar a margem de segurança e preparar a Polônia para ameaças que vão além do convencional. A integração de novas tecnologias no aparato de defesa é uma resposta à necessidade de inovação em um cenário de desafios cada vez mais complexos. Conectando essa discussão com os investimentos bilionários já realizados, percebe-se que o debate sobre armamentos nucleares não é isolado, mas parte de uma estratégia mais abrangente de segurança. A decisão de incluir ou não armas nucleares envolve profundas análises éticas, políticas e estratégicas, e reflete a determinação da Polônia em se posicionar de maneira proativa no cenário internacional. Essa interligação entre modernização tecnológica e a redefinição das estratégias de defesa mostra como cada elemento do plano se articula para construir uma postura de segurança sólida e adaptável. Com as medidas internas fortemente articuladas, a Polônia também precisa considerar as dinâmicas das alianças internacionais para consolidar sua estratégia de defesa. A postura dos Estados Unidos em relação à segurança europeia tem passado por transformações, o que aumenta a urgência de Varsóvia em construir uma defesa autônoma e robusta. Sinais de uma possível retração do apoio militar americano incentivam a Polônia a investir ainda mais em sua capacidade de resposta, reduzindo a dependência de garantias externas e reforçando a autossuficiência. Essa mudança de paradigma se reflete na intensificação dos investimentos em treinamento e modernização, como vimos nos capítulos anteriores. Ao investir em um exército ampliado e em equipamentos de ponta, Varsóvia demonstra que está pronta para assumir um papel de liderança dentro da OTAN e inspirar outras nações a seguirem um caminho semelhante. A busca por uma defesa interna forte se torna, assim, um elemento crucial para garantir a soberania nacional e manter a credibilidade do Pacto Transatlântico, mesmo diante das mudanças na política externa dos Estados Unidos. O futuro da segurança europeia, portanto, passa por uma reestruturação das alianças tradicionais. Com os Estados Unidos sinalizando possíveis mudanças em sua postura, os países da OTAN precisam repensar suas estratégias de defesa coletiva. A Polônia, ao apostar fortemente na modernização e expansão de suas forças armadas, prepara o terreno para uma nova era de cooperação e autonomia. Essa postura não só reforça a segurança nacional, mas também contribui para a redefinição dos contornos do Pacto Transatlântico, promovendo uma Europa mais resiliente e preparada para os desafios do século XXI. Ao longo desses últimos anos, vimos como a Polônia vem transformando radicalmente sua política de defesa para enfrentar um cenário global cada vez mais desafiador. Desde a motivação histórica e o receio diante do expansionismo russo até a expansão do exército, a modernização do arsenal e o debate sobre armamentos nucleares, cada etapa desse plano está interligada e direcionada para um único objetivo: garantir a soberania e a segurança nacional. A integração dos investimentos bilionários em defesa, a capacitação dos cidadãos e a reestruturação das alianças internacionais formam um conjunto coeso que busca transformar desafios em oportunidades.
Esse esforço coordenado demonstra a determinação de Varsóvia em se preparar para possíveis crises e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para outros países que enfrentam ameaças similares. A sinergia entre as diversas medidas adotadas reforça a ideia de que a segurança não é fruto de uma ação isolada, mas de uma estratégia abrangente e interconectada. Em última análise, o sucesso do plano polonês dependerá da capacidade de transformar cada elemento dessa estratégia em resultados concretos, que vão desde a formação de um exército preparado até a modernização contínua do arsenal e a redefinição das relações internacionais. Se a Polônia conseguir alinhar seus investimentos e capacitar sua população para os desafios do futuro, ela não só protegerá seu território, mas também influenciará positivamente o panorama de segurança na Europa e no mundo.